Eu jamais poderia imaginar que aquela noite terminaria comigo encarando algo que não parecia deste mundo. Algo que ainda hoje eu me recuso a acreditar que vi com meus próprios olhos. Tudo começou de forma simples, quando eu peguei a estrada tarde demais, confiante de que chegaria ao meu destino sem problemas. O asfalto parecia interminável e as luzes dos postes sumiam cada vez mais, deixando a rodovia envolta em uma escuridão sufocante. Conforme eu avançava, tive a estranha sensação de não estar sozinho, como se a cada quilômetro alguém me observasse do banco de trás. Tentei ignorar, mas a inquietação crescia dentro de mim. Até que, em um ponto completamente deserto, avistei uma figura parada na beira da estrada. Não sei o que me fez diminuir a velocidade, talvez a impressão de que era apenas um pedestre perdido, mas quando percebi a sombra se movendo rápido demais em minha direção, entendi que não deveria ter reduzido a marcha. Meu coração disparou, e naquele instante senti que a noite tinha acabado de mudar para sempre. Mas o que aconteceu depois é algo que ainda não consigo descrever por completo, e talvez só consiga revelar quando você estiver preparado para ouvir a continuação. Quando finalmente consegui retomar a velocidade, meu corpo inteiro estava tomado por um nervosismo que não me deixava pensar direito. E mesmo assim, meus olhos não desgrudavam do retrovisor, esperando ver aquela figura surgir dentro do carro a qualquer momento. A estrada parecia ter se tornado mais longa. Cada curva se arrastava como se estivesse me testando. E a sensação de perseguição só aumentava, como se algo invisível estivesse me acompanhando de perto. O suor escorria pelas minhas mãos no volante e eu tentava me convencer de que era apenas fruto do cansaço. Mas logo adiante, quando as luzes fracas de um antigo posto abandonado apareceram na beira da rodovia, uma dúvida me consumiu. Parar ali seria encontrar algum tipo de refúgio ou apenas mergulhar ainda mais fundo em algo que eu jamais deveria ter visto? Diminuí a marcha e encostei devagar, observando o posto abandonado com uma mistura de desconfiança e necessidade, porque eu sabia que não tinha condições de seguir adiante sem tentar me recompor. As bombas de combustível enferrujadas e o mato alto em volta deixavam claro que ninguém abastecia ali há anos. Mas o que me chamou a atenção foi a porta do pequeno escritório balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de entrar. Fiquei parado por alguns segundos, motor ligado, tentando decidir se valia a pena descer, mas o frio repentino que tomou conta da cabine me fez pensar duas vezes. Foi quando percebi que não estava sozinho. Pelo canto do olho, vi o reflexo de algo se movendo no vidro da janela do lado do passageiro, como se alguém estivesse sentado ali, imóvel, esperando que eu tivesse coragem de virar a cabeça. Criei coragem e virei lentamente o rosto, mas o banco estava vazio, sem ninguém ali. Apenas o cinto solto balançando, como se tivesse sido usado segundos antes, o que me fez gelar por dentro. Desci do caminhão com as pernas pesadas, tentando convencer a mim mesmo que estava cansado demais e que minha mente pregava peças, mas cada passo até a porta do escritório parecia me levar para mais longe da realidade. Quando toquei na maçaneta enferrujada, senti como se alguém já tivesse aberto antes de mim, porque a porta cedeu com facilidade, rangendo, revelando um ambiente coberto de poeira, mas com algo estranho demais para ser ignorado. Havia uma garrafa de café morna em cima do balcão, como se alguém tivesse acabado de deixar ali, esperando que eu entrasse. Aquilo não fazia sentido, porque o lugar parecia abandonado há anos, mas a garrafa denunciava que alguém, ou alguma coisa, havia estado ali recentemente, e isso me deixou dividido entre sair correndo ou investigar mais a fundo. Resolvi me aproximar, e quando estiquei a mão para tocar no vidro ainda úmido da garrafa, senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro, como se tivesse atravessado uma corrente invisível. O balcão tinha marcas de dedos na poeira, arrastadas, como se alguém tivesse apoiado as mãos e depois desaparecido de repente, sem deixar rastro de pegadas ao redor. Foi nesse instante que percebi algo ainda mais perturbador. Atrás do balcão, encostado na parede,
havia um par de botas femininas, antigas, como aquelas usadas em vestidos de décadas passadas, e elas estavam perfeitamente alinhadas, como se alguém tivesse acabado de tirá-las para descansar. Meu instinto gritava para sair dali, mas ao mesmo tempo parecia que algo me prendia, como se aquele cenário tivesse um ímã invisível puxando minha atenção para cada detalhe. Eu me abaixei para olhar mais de perto as botas, tentando encontrar qualquer sinal que explicasse sua presença. E foi quando notei que o chão ao redor estava coberto de poeira, menos em um espaço estreito, como se alguém tivesse passado repetidas vezes apenas naquele ponto. Era como um rastro que não levava a lugar nenhum, começava nas botas e se apagava poucos centímetros depois, sem seguir adiante. A sensação era de que a pessoa que usava aquelas botas nunca havia saído dali, como se tivesse parado no tempo, congelada em algum instante que não fazia mais parte da realidade que eu conhecia. Foi nesse momento que senti um arrepio estranho, como se alguém estivesse me observando bem de perto, mas não havia nada além do breu da serra e da luz fraca dos faróis iluminando a pista molhada. Quando ergui os olhos, lá estava ela, parada a poucos metros à frente, no meio da estrada, completamente imóvel, com o corpo voltado para mim. Era impossível distinguir o rosto, como se uma sombra densa cobrisse suas feições, mas seus cabelos longos e escuros se destacavam, balançando com a brisa gelada da madrugada. Meu coração disparou. Minhas mãos ficaram pesadas no volante, e a única coisa que consegui pensar foi que, se eu seguisse em frente, teria que passar por ela, como se fosse uma barreira entre eu e o resto da estrada. Cada segundo que passei encarando aquela figura no meio da pista parecia se arrastar, e o instinto de frear e evitar um acidente se misturava ao medo de me aproximar dela, como se estivesse diante de algo que não deveria existir. O caminhão tremia levemente sob meus pés, não pelo motor, mas pela tensão que percorria meu corpo inteiro. Ao tentar avaliar a distância, percebi que a mulher parecia flutuar sobre o asfalto molhado, sem que as rodas do caminhão ou o vento causassem qualquer movimento em seu vestido branco, que permanecia impecavelmente limpo e imóvel. O medo me fez hesitar, e naquele instante, a estrada atrás dela começou a se encher de sombras que se alongavam lentamente, como se estivessem despertando com minha presença, deixando claro que eu não estava mais sozinho na serra. Quando finalmente criei coragem para acelerar e passar por ela, algo quebrou a linha de raciocínio. Ao olhar pelo retrovisor, percebi que ela ainda me seguia, não andando, mas mantendo a mesma posição relativa à traseira do caminhão, como se estivesse grudada à realidade de outra dimensão. O volante parecia escorregar das minhas mãos, e cada curva que eu fazia parecia diminuir a distância entre nós, mesmo sem ela se mover. Um frio estranho percorreu minha espinha, porque eu sabia que não era apenas a estrada que estava escura, mas algo no ar ali parecia alterar a percepção do tempo e do espaço, tornando impossível calcular se eu estava me afastando ou me aproximando daquela presença que parecia determinar os meus próximos movimentos. Quando finalmente pensei que tinha deixado a figura para trás, percebi algo ainda mais perturbador. As marcas de pneus do meu caminhão na pista começavam a se duplicar, como se outro veículo tivesse passado exatamente pelos mesmos lugares, mas não havia sinal de caminhão algum atrás de mim. Cada curva que eu fazia parecia gerar reflexos estranhos no asfalto, sombras que não correspondiam às árvores ou às laterais da serra, e em certos momentos parecia ouvir passos leves, acompanhando o ritmo da descida, mas sem que nada se movesse de fato. A sensação era de que a estrada inteira tinha se transformado em uma extensão da presença daquela mulher, e que eu estava dirigindo dentro de algo que não respeitava mais as leis normais da física, sendo observado a cada instante, sem ter para onde fugir.
Meu coração disparou de vez quando, no último trecho da serra, percebi que a figura não estava mais apenas à minha frente ou no retrovisor. Ela apareceu refletida no vidro lateral, bem ao meu lado, como se tivesse surgido do nada, parada e silenciosa, observando cada movimento meu. Tentei pisar no freio com força, mas o caminhão parecia mais pesado, mais lento, como se estivesse sendo contido por alguma força invisível. O suor escorria pela minha testa e meu corpo inteiro tremia, não apenas pelo medo, mas pela certeza de que aquela mulher não era humana, ou pelo menos não era algo que eu pudesse compreender. Cada segundo parecia eterno, e mesmo ao me afastar dela, a sensação de que ela ainda me acompanhava permanecia, deixando claro que aquela noite nunca seria esquecida. Quando finalmente cheguei ao trecho mais seguro da serra, o reflexo dela desapareceu do vidro, e por um instante achei que tinha escapado, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou relaxar nem por um segundo. Cada sombra na lateral da estrada parecia se mover de forma sutil, quase proposital, como se estivesse me seguindo silenciosamente. Respirei fundo, tentando recuperar o controle, mas sabia que nada daquilo seria explicado facilmente. Nem a neblina que surgiu do nada, nem o brilho estranho do vestido branco no meio da pista, nem a forma como o tempo parecia desacelerar enquanto eu dirigia. Desde então, evito descer a serra sozinho à noite, porque sei que aquela mulher ainda está lá, esperando, parada, silenciosa, e que qualquer outro caminhoneiro que passe por aquele trecho pode cruzar com algo que desafia a lógica, mas é tão real quanto o medo que senti naquela madrugada. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.